Vamos, queridos, tá acabando. Acaba o jogo agora do Santos e Sport, finalmente ganhamos. E isso é muito feliz, né? Porque por mais que seja um jogo contra o Sport, que teoricamente é um time que já tá rebaixado, é um time que sim, é obrigação do Santos ganhar, é um time que, óbvio, a gente tinha que ter feito o jogo que a gente fez e tinha que sair com o placar. O Santos jogou bem, mas não só jogou bem, como não sofreu risco. E, bom, o Santos criou e conseguiu fazer o gol, até aí ok. Mas mais do que isso, o Santos conseguiu não sofrer pressão. E vocês podem falar, pô, mas o Sport é um time, né, também ofensivamente, que não deve ser forte. Aí que tá, o Sport fez 2 gols no Botafogo. O Sport começou ganhando do Flamengo. Então, assim, por mais que o Sport não tenha uma defesa para manter uma vitória, isso aconteceu contra o Botafogo, contra o Flamengo, o Sport tem um ataque que consegue incomodar. E hoje o Santos não foi incomodado pelo ataque do Sport. Eu até me impressionei, acho que a qualidade técnica também do Sport, né, com todo respeito aos jogadores, deixa muito a desejar. Mas hoje a gente viu um jogo muito interessante, um bom jogo do Neymar. O Neymar jogou muito bem hoje. E jogou até os 44 minutos do segundo tempo, acho que surpreendendo todo mundo. O Santos, com o posicionamento do Vojvoda, conseguiu propor jogo, o que foi bastante interessante. Novamente ele entra com jogadores bem diferentes do que se espera, mas consegue ter um desempenho interessante. E graças a um 5-1 improvável que a gente viu lá no São Januário, do Vasco sobre o Inter, esse 3-0 do Santos é suficiente não só para o Santos passar o Vitória e sair do rebaixamento, como rebaixar o Juventude. Então vai pegar o Juventude na semana que vem com o Juventude desmotivado e ainda para sacramentar, passar o Internacional por saldo de gols. Então, mesmo que o Vitória meta 15-0 amanhã no Mirassol, o Santos ainda está fora da zona de rebaixamento. Então, temos essa vantagem. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi o jogo, vamos falar um pouco da estratégia do Vojvoda para essa partida, vamos falar um pouquinho sobre os jogadores, fazer um jogador a jogador, nota a nota, e falar um pouco desse vídeo. Peço seu like, curtida, sua inscrição, seu comentário, bora pro vídeo. Beleza, galera? Vamos lá, o Santos consegue ganhar uma estratégia bem diferente do Vojvoda. O Vojvoda volta para um 4-3-3 clássico, o Santos ali, com 2 volantes de marcação, só que eu acho que ele faz uma coisa um pouco diferente. Primeiro, ele puxa muito mais o Barreal pro meio, deixando a lateral pro Igor Vinícius. Então o Igor ultrapassava muito mais como ponta. O Souza e o Guilherme alternavam, e aí ele fechava esses dois indo pro meio junto com o Schmidt. Então ficava meio que uma linha de 3, uma linha de 5 e uma linha de 2 com o Neymar aproximando do Tiquinho. Isso fazia com que o Santos conseguisse, quando tivesse a bola, ter muita amplitude e jogadores fechando sempre na diagonal. E quando estava sem a bola, fazer uma marcação com os dois, Neymar e Tiquinho, que não marcavam tanto, mas se fazia uma primeira linha de pressão, que não era pressão de verdade, mas tentavam, e uma linha de 5 atrás fazendo uma pressão realmente alta. O Santos não deixava o Sport criar nada por baixo. O Sport não criou nenhuma jogada tocando a bola da defesa para ataque. Nenhuma. Todas as jogadas do Sport era bica pra frente, bica pra frente, bica pra frente. E aí a gente tem que exaltar a partida do Igor Vinícius, do Adonis Frias principalmente, do Zé Ivaldo também, do Souza também, que interceptaram muito rápido essas bolas. Principalmente eu acho que o Igor Vinícius nisso foi muito bem. Então defensivamente o Igor Vinícius também surpreendeu. Eu acho que o Santos conseguiu fazer uma partida muito interessante, não deu contra-ataques ao Sport e conseguiu ser dominante na parte ofensiva. Uma partida primorosa do Neymar, né? Quando você tem o Neymar desbalanceando o jogo, as coisas mudam. Com isso, o Santos conseguiu fazer um 3-0, construído ali logo no começo, com um bom cruzamento do Neymar. Com uma boa jogada do Guilherme em contra-ataque, que é interessante, né? O Santos deixou a bola às vezes com o Sport para pegar o contra-ataque, isso foi bem legal. Deixou a bola uma hora com o Sport veio, contra-ataque, Guilherme faz uma baita jogada, toca pro Neymar na transição, que finaliza e acaba fazendo 1-0. Logo na sequência, com o cruzamento do Neymar, tem uma confusão na área, o Sport faz o gol contra, 2-0, e aí o Sport fica entregue. A gente vê que o Santos tenta, mas novamente perde muitas chances de fazer gol, tá? Muitas mesmo. O Neymar tenta bastante no primeiro tempo, no segundo tempo entra o Lautaro, que pelo amor de Deus, tem uma hora que o Lautaro dribla o goleiro praticamente, tava sem goleiro, e ele não consegue ter competência de chutar pro gol. E aí o Santos vai amarrando. O Santos teve 3 pênaltis a seu favor não marcados, na minha visão. O do Guilherme, no começo do jogo, eu acho que foi pênalti, eu vi só um lance rápido. O segundo, que é do Neymar no segundo tempo, pra mim foi muito pênalti, porque por mais que não seja proposital, o Thierry bate na bola, isso muda a transição da bola. Uma jogada que o Neymar tá vindo em direção ao gol, pra mim esse foi o mais pênalti da partida. E ainda no final tem um pênalti do Barreal que o juiz tira por considerar que o Zé Rafael tava impedido depois da 3-0, tá? Ia ficar 4. Então, o Santos foi muito prejudicado nessa questão pela arbitragem, na minha visão. Conseguiu ainda assim criar mais, propor mais o jogo, e eu acho que assim, novamente o Vojvoda, mesmo sem as melhores peças, ele conseguiu propor e criar bastante coisa. Eu acho que isso tem que ser valorizado.
tem que ser exaltado um trabalho bom do Vojvoda novamente no Santos no dia de hoje. Ah, mas escolheu as peças que eu não queria. Legal, elas renderam, elas valeram a pena. Eu acho que isso tem que ser exaltado. O Guilherme jogou muito bem hoje, o Barreal jogou bem hoje. O Santos fez um bom jogo hoje, no geral. Isso tem que ser exaltado quando acontece. E dados os méritos ao treinador Vojvoda quando isso acontece também. Hoje o Vojvoda foi muito bem. Jogador a jogador, Brazão. Uma boa partida do Brazão, mas quase não tocou na bola, então não tem nem muito o que falar. Assim, goleiro seguro, não precisa ser. Na direita, Igor Vinícius novamente sendo genial. O Vojvoda não pode cometer o erro que cometeu no último jogo de deixar ele no banco. O Igor Vinícius é muito titular, ele ajuda na defesa, ele ajuda no ataque, ele constrói, ele defende. Baita a partida do Igor Vinícius, eu acho que talvez um dos melhores da posição. Frias também foi muito bem, muito sólido, interceptou todas as bolas, fiquei impressionado com a boa partida do Frias. O Zé Ivaldo, acho que voltou bem pra posição. Outro acerto do Vojvoda, que botou o Zé Ivaldo de volta, tirando o Luan Pérez, que era mais consolidado e tal. Eu acho que o Zé veio bem, ele conseguiu fazer boas interceptações, entregou pouco. Teve um vacilo só do Zé, mas, assim, pra mim foi o pior da linha de 4, mas também não foi mal, tá? Souza, eu acho que o Souza foi bem interessante, principalmente ofensivamente. Souza criou bastante, chegou muito próximo da área, driblou, concatenou muito bem com o Guilherme, principalmente. Eu acho que o Souza foi muito bem ofensivamente, defensivamente também, teve partes muito importantes, bons desarmes, principalmente em vacilos do Zé Ivaldo. Então, assim, uma ótima partida na minha visão do Souza. Depois eu até quero falar do Tiquinho, porque o Tiquinho que faz o Neymar ficar sozinho na esquerda, tá? No primeiro gol, acho que o Tiquinho tem uma função tática muito importante, que eu vi pouca gente falando. No meio de campo, Arão, eu acho que essa foi a partida mais apagadinha do Arão. Não que ele jogou mal, mas achei mais apagado que as outras. Eu acho que isso é porque o Santos marcava uma linha pressão, então a maior parte das bolas roubava lá na frente. E as que iam pra trás eram roubadas pelos zagueiros que estavam abertos. Então o William Arão, que era o volante, que ficava mais como zagueiro fechado no meio, ficava sem tanta função. Então eu acho que o Arão foi um pouquinho mais apagado que o restante. Schmidt, bom jogo, abriu muito bem o jogo, conseguiu construir muito bem a partida. Eu gostei muito da partida do Schmidt. Marcou muito bem alto, fez uma pressão muito boa, chegou ao gol, fez o gol, conseguiu quase dar assistência, sofreu falta perto da área, baita partida do Schmidt. O outro meia que estava com o Schmidt era o Neymar. Neymar jogou muito, foi o melhor em campo hoje, disparado, não tem o que debater. Além de fazer o gol, foi quem criou as melhores chances, foi quem quase chegou perto do segundo, do terceiro, do quarto gol. Eu admito que eu senti que os jogadores do esporte estavam batendo muito nele hoje, graças a Deus. Mas o Neymar, ele mostrou o nível técnico que ele tem e isso foi maravilhoso para o Santos. Na direita, o Barreal acho que foi muito bem. Novamente, assim, marcando um poder físico ofensivo. Eu acho que foi um pouco mais apagado que nos outros jogos, mas também não acho que foi mal, que nem eu vi algumas pessoas falando. Na esquerda, eu já gostei bastante do Guilherme. Acho que hoje ele jogou muito, deu tapas muito bons, botou o Lautaro na cara do gol. Ele bota o Neymar na cara do gol, ele faz boas assistências. Hoje o Guilherme não foi muito Guilherme TikTok. Passava rápido a bola. Boa partida do Guilherme, se continuar jogando assim, tem como ir longe ali, tem como ajudar muito mais o Santos. Antes do Lautaro, perdão, Tiquinho. Cara, o Tiquinho é aquela parede, aquele cara mais imóvel, mas no primeiro tempo, principalmente no gol, quero que vocês percebam a movimentação do Tiquinho, ela é muito importante, tá? Porque o Guilherme ele vem puxando pra direita e o Tiquinho puxa pro meio os dois marcadores, o que deixa o Neymar completamente sozinho na esquerda. Então, uma movimentação muito interessante do Tiquinho, acho que ele fez a parede, ele teve movimentações interessantes, então foi um jogo tenebroso do Tiquinho, que eu vi muita gente falando. Sobre quem entrou, Robinho Júnior acho que entrou bem, entrou botando fogo, criou boas chances, quase fez um gol no finalzinho do jogo. Tem uma do Neymar também, que ele dribla 4 caras, que se ele toca pro Robinho, o Robinho fica na cara do gol, então gostei muito do Robinho. Lautaro foi tenebroso, já elogiou a outra alteração que entrou no lugar do Neymar nos últimos minutos, que foi um bom tempo, entrou jogando muito, quase fez uma jogadaça na direita que a bola saiu, por pouco, tá? Mas ele toca pro Lautaro sem goleiro, o Lautaro isola a bola, pra vocês terem noção como que o Lautaro foi mal. O Lautaro é tenebroso, cara. Esse cara é tenebroso. Zé Rafael. Ele entrou bem, eu acho que ele ajudou a ter uma boa composição no meio de campo, pisou bastante na área, eu achei que foi interessante a entrada do Zé Rafael, pra dizer o mínimo. E pra finalizar, entrou mais alguém, não? Eu tô assim, Roleiser. Eu acho que o Roleiser hoje foi um pouquinho mais apagado, mas eu percebi também que ele tava pela esquerda e não pela direita, onde é a posição dele. Então talvez isso afetou um pouquinho a boa atuação do Roleiser, mas eu acho que ele foi horrível, só um pouquinho mais apagado que o normal. E é isso, meus queridos, peço like, curtida, sua inscrição, peço seu comentário também aqui, ajuda o nosso canal sempre a crescer. Forte abraço, e agora eu fui.